Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos cada vez mais nos aproximando do final do ano litúrgico. Estamos iniciando aquela que é a penúltima semana deste ano litúrgico. No próximo domingo já celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E no outro domingo, daqui a 15 dias, iniciamos um novo tempo litúrgico, um novo ano litúrgico, com o primeiro domingo do Advento. E por esse motivo, as leituras, como eu dizia a semana passada, elas vão já nos orientando para o final dos tempos. Não só no final dos tempos em relação ao ano litúrgico que está acabando, até porque daqui 15 dias nós começamos outro, mas no final dos tempos em relação ao nosso encontro com o Senhor, seja Ele individualmente, seja Ele pessoalmente, através da nossa morte, seja quando o Senhor voltar uma segunda vez. Eu dizia semana passada que cada um de nós vai encontrar Deus, vai encontrar Jesus no momento oportuno, cada um a seu tempo. Então nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá. E por isso, a liturgia de hoje ela está nos convidando exatamente a fazermos um bom uso, tirarmos um bom proveito do tempo que Deus nos concede. Para nós que cremos em Deus, para aqueles que acreditam em Deus, o tempo é um dom. O tempo é uma graça que Deus nos concede. O tempo é um talento que Deus dá a cada um de nós. E saber fazer bom uso desse tempo é algo extremamente necessário para aqueles que são discípulos de Cristo. Nós hoje na primeira leitura encontramos um hino de louvor à mulher virtuosa. Se na semana passada nós ouvimos um louvor àquele homem que é sábio, que é prudente, que sabe bem viver, hoje nós ouvimos um louvor à mulher virtuosa, a uma mulher de virtudes. E essa mulher ela vai nos ensinar exatamente como é possível administrar a própria vida e também administrar os bens familiares, os talentos de cada família, de tal forma que todos possam se beneficiar daqueles gestos, daquelas atitudes da mulher. Portanto, uma mulher virtuosa, ela faz frutificar os bens da família em favor de todos. Num primeiro momento, se nós ouvirmos a leitura, apesar dela ter sido escrita há muitos anos, numa cultura totalmente diferente da nossa, nós podemos pensar que a leitura está falando de deveres simplesmente cotidianos, do dia a dia da casa de uma mulher, da casa de uma mãe de família. Porém, quando nós vamos ouvindo a leitura do livro dos Provérbios, nós vamos vendo que essa leitura vai destacando a dedicação daquela mulher. Era uma mulher dedicada, era uma mulher fiel aos propósitos, aos próprios deveres da sua condição de mãe de família. Assim também deve ser a nossa vida. Apesar de vivermos a maior parte do tempo uma rotina, apesar da nossa vida ser uma sucessão de gestos repetidos, de gestos contínuos, todos os dias nós fazemos praticamente as mesmas coisas. Essa leitura está nos dizendo que apesar de repetirmos sempre as mesmas tarefas, fazermos as mesmas coisas, nós devemos fazê-las com fidelidade, nós devemos fazê-las com virtude, devemos fazê-las sempre com amor, colocar amor nos nossos gestos, colocar amor nas nossas atitudes, no nosso serviço ao próximo. A oração que nós rezamos, a oração do dia, que é a oração desta 33ª semana do tempo comum, ela vai dizer exatamente que a nossa alegria está em servir a Deus,
está em servir aos irmãos e irmãs. Então nós devemos converter todo o nosso serviço em oportunidade de servir a Deus e de encontrar os irmãos. A ponto que o versículo 30 dessa leitura do livro dos Provérbios vai nos dizer que era uma mulher temente a Deus, ou seja, ela observava a lei de Deus, ela observava a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e por isso era uma mulher dotada de virtudes. Então, o segredo da sabedoria, o segredo da vida virtuosa, seja para as mulheres, seja para os homens, está exatamente na observância da palavra de Deus. Esta mesma sabedoria, essa mesma virtude em aproveitar bem o tempo, em dedicar-se ao serviço, em fazer multiplicar os dons, é o que vai aparecer no Evangelho de hoje. Nós ouvimos agora a parábola completa dos talentos contada por Jesus, e ele vai nos colocar a figura de 3 empregados. O primeiro recebeu 5 talentos e dobrou. O segundo recebeu 2 e dobrou. O terceiro recebeu 1, ficou com medo do seu patrão, foi lá, enterrou aquele talento na terra e devolveu apenas 1 para o patrão. Então aqui nós podemos deduzir exatamente que diante de Deus, diante do patrão a quem se refere essa parábola, nós podemos ter 2 atitudes. A primeira delas é a confiança. O primeiro e o segundo empregado perceberam a confiança que o patrão tinha no seu trabalho e se dedicaram, e se lançaram, e enfrentaram ali as dificuldades, enfrentaram ali os desafios que aquele patrão estava colocando. Enquanto isso, o terceiro simplesmente teve medo. O medo, ele sempre nos paralisa. O medo, ele nos tira qualquer iniciativa, ele nos deixa inertes. A gente começa a desenvolver na nossa cabeça situações, pensar em problemas e dificuldades, e nós não saímos do lugar. Foi o que aquele empregado fez. Ele ficou pensando: o meu patrão é muito severo, ele colhe onde ele não planta, ele ceifa onde ele não semeia. Se eu investir o dinheiro dele mal e perder esse dinheiro, ele vai acabar com a minha vida quando ele voltar. Então ele não tem ação, ele não tem iniciativa. Ele fica preocupado simplesmente com o patrão, como alguém impiedoso e como alguém que está pronto para o julgamento, um juiz que vai julgar a sua inércia. Muitas vezes é assim que nós vemos Deus. Nós não percebemos a confiança que Ele deposita em nós. Nós não percebemos os dons, os talentos, as graças que Ele derrama sobre nós. E nós ficamos paralisados, nós ficamos com medo de Deus, nós ficamos com medo de agir diante de Deus. E aí nós vamos desperdiçando os nossos talentos, vamos desperdiçando a graça que Deus nos confia. Os primeiros, logicamente, agiram com confiança. Eles se arriscaram, eles se lançaram, eles investiram, exatamente porque perceberam a confiança do patrão. Como será que nós estamos agindo diante de Deus? Nós estamos chegando ao final do ano civil também. Daqui a pouco mais de 40 dias nós concluímos este ano, e já é momento de nós fazermos aquele balanço, examinarmos a nossa consciência de como foi este ano que nós vivemos e de que forma nós nos apresentamos diante de Deus. Nós nos apresentamos com liberdade, nós confiamos em Deus, ou nós vivemos a maior parte do tempo com medo? Nós vivemos paralisados ou nós vivemos com confiança e liberdade? E será que mesmo diante dos desafios, quando eles não alcançam o objetivo que nós esperávamos,
porque nem sempre a gente é capaz de vencer, nem sempre a gente é capaz de fazer o bem como nós desejamos. Será que diante dessas dificuldades, será que diante do fracasso, a gente desanima, a gente desiste, ou a gente continua confiante no nosso caminho? Ou a gente levanta e vai em frente, segue em frente? Como será que nós estamos agindo? Nós podemos, nessa leitura, nos dirigir a Deus e fazer a nossa prece, e fazer a nossa oração. Diante dos desafios que a vida apresenta, diante dos talentos, diante dos dons que Deus nos dá, nós podemos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, me dá forças para conseguir ir em frente. Senhor, me dá forças para perceber naquilo que o Senhor me deu o que eu preciso fazer. Me dá sabedoria para compreender, para entender os Teus caminhos. Nós devemos, como a mulher da primeira leitura, sermos tementes a Deus. Mas temer a Deus não significa ter medo de Deus. Por isso, hoje nós somos convidados a confiar no Senhor, a entregar a Ele os nossos caminhos, a entregar a Ele os dons, a fazer frutificar os dons que nós dele recebemos.